Atos capítulo 16, a partir do verso 16, então diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e nos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. Amém. Até aí. Esse texto mostra o momento em que Paulo está chegando na cidade de Filipos, e ele tem alguns encontros ali, e esse é o segundo deles. Quando essa moça, essa jovem, que era possuída de um espírito de adivinhação, começou a perseguir Paulo e dizer para todas as pessoas que de fato ele era, então, alguém enviado pelo Senhor que estava pregando o Evangelho. Mas, assim como Jesus, Paulo não aceita o testemunho de demônios. Ele não queria que o seu ministério fosse validado por demônios. E ele sabia que aquela menina era uma menina explorada, ela era uma escrava, que estava sendo oprimida por um demônio a fim de dar lucro para os seus senhores. E depois de um tempo, o texto diz que Paulo estava indignado. Esse é um eufemismo para dizer que Paulo já estava até aqui com aquela situação. Ele estava bravo, ele estava pau da vida já. Ele não estava aguentando mais. Então ele vira para aquele demônio e fala assim: sai dessa menina em nome de Jesus. E imediatamente o texto diz que aquele demônio saiu. Mas por causa disso, então, a menina parou de adivinhar. E as pessoas que ganhavam com ela não gostaram dessa ideia, dessa brincadeira, né? E por causa disso, eles quiseram prender Paulo e dar um jeito de sumir com Paulo dali. Por isso o texto diz que eles levam as pessoas, a pessoa que era o senhor daquela menina, leva ele até os senhores da cidade, aos prefeitos, às autoridades da cidade, e pedem que eles dessem alguma correção em Paulo, dessem um jeito em Paulo. Por causa disso, então, Paulo e Silas, que é a pessoa que está acompanhando Paulo aqui, são levados até a prisão depois de serem açoitados com muitos açoites, é o que o texto diz. E quando eles chegam na prisão, o carcereiro é instruído a colocá-los em segurança, ou seja, deixaram num lugar que eles não pudessem causar nenhum tipo de dano para ninguém. Eles queriam que Paulo e Silas ficassem presos ali. E o carcereiro se aproveita disso e coloca ele no pior lugar. Ele diz aqui, o texto diz que ele foi colocado na prisão interior. Ou seja, era um lugar na prisão que não tinha luz, não tinha ar, era lotado, era o lugar pior da prisão. Eu não sei quantos de vocês aqui tiveram a oportunidade de ir numa cadeia. Gente, é a pior coisa do mundo. É um lugar terrível, opresso, fedido, feio, de pessoas que estão machucadas, tristes, com raiva de estarem ali. Então é um lugar terrível. E Paulo é colocado no pior lugar do pior lugar. Agora o texto diz que era meia-noite e Paulo começa a cantar, junto com Silas, e orar. E algo sobrenatural acontece ali. Acontece um terremoto e as cadeias de Paulo e Silas e de todos os presos são imediatamente quebradas.
O que eu queria falar com vocês hoje, então, é o fato de que, mesmo Paulo estando obedecendo a Deus, e a gente vê no capítulo 16 de Atos que Paulo tinha a intenção de ir para outros lugares, mas em alguns momentos a gente vê que o Espírito de Deus não permitiu que ele fosse, mas encaminhou Paulo para aquele lugar. Ele estava pregando a coisa certa no lugar certo, mas mesmo assim isso não impediu dele ser preso, dele ser injustiçado, né, e ser levado à prisão. Paulo e Silas foram muito injustiçados. Primeiro, porque eles não tinham feito nada demais. Pelo contrário, eles tinham feito bem para uma menina. Segundo, que por eles serem cidadãos romanos, eles não poderiam ter sido presos da maneira como foram. E a gente vê mais para frente desse texto que as autoridades que prenderam Paulo ficaram preocupadas porque tinham feito algo que era proibido de se fazerem. Os romanos, o cidadão romano, tinha uma lei específica e tinha alguns direitos que impediam que eles fossem tratados como Paulo e Silas foram. E não só isso, além de eles terem sido injustamente presos, eles foram colocados num lugar terrível. E o texto diz que eles foram presos a troncos. Esses troncos eram uma maneira de torturar os presos. Não sei se você já viu aqueles troncos onde você coloca as mãos e os pés em alguns buracos. E esses buracos são colocados de maneira distante uns dos outros, o que causava uma dor terrível, cãibras terríveis pela posição em que eles eram guardados. Então, eles foram muito injustiçados. Eles foram maltratados, foram açoitados, ninguém cuidou das feridas deles e colocaram eles no pior lugar. Agora, a gente vê como Paulo e Silas responderam a essa situação. E eu queria perguntar, como que você acha que a gente responderia a uma situação como essa? Você ser injustiçado, preso injustamente, está num lugar terrível, não ter para quem reclamar, está sofrendo de dores. Como é que a gente iria responder a esse tipo de situação? Pensa um pouquinho. Será que você ia estar feliz, você ia estar bem, você ia estar cantando louvores, agradecendo a Deus, ou você ia estar reclamando, xingando todo mundo, exigindo os seus direitos? Então, a primeira coisa que eu queria parar para a gente pensar é como a gente responde às situações que vão contra a gente. Essas situações mostram o que está de fato no nosso coração. Situações de perda, de dano, de dor e sofrimento expõem as coisas que nós de fato amamos, as coisas que nós de fato queremos e buscamos, as expectativas da nossa vida. É fácil a gente estar feliz quando tudo dá certo. É fácil estar feliz quando tudo acontece do jeito que a gente esperava. Mas e quando as coisas dão errado? E quando as coisas saem quebrando por aí? Você sai por aí batendo a cabeça em tudo quanto é lugar. Como a gente responde a essas situações? E esse texto nos ensina algumas lições importantes que a gente aprende com Paulo. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é por que a gente acha que Paulo e Silas estavam cantando? Será que eles achavam que eles iriam convencer a Deus de fazer alguma coisa? Ou seja, eu vou cantar bastante e aí Deus vai ficar feliz comigo e vai me livrar. Bom, primeiro que provavelmente eles estavam acordados cantando à meia-noite porque eles não conseguiam dormir. Os caras estavam arrebentados, cheios de dor, não tinha posição para ficar, eles estavam com dor, todos machucados, todos ensanguentados. Então não dava para dormir ali, naquele lugar absolutamente desconfortável, no pior lugar da prisão, talvez outras pessoas gemendo de dor também. Eles não conseguiam dormir. E quando eles estão nessa situação, o que eles fazem? Em vez de ficar reclamando, eles começam a se lembrar daquilo que Deus fez e pode fazer por eles. Por que eles cantavam? Porque eles já eram livres. Embora eles estivessem fisicamente presos, eles eram completamente livres espiritualmente. A mente deles era livre. O coração deles era livre. O coração deles não estava preso em mágoas, em ressentimentos, em sentimentos de vingança, em sentimentos de injustiça, em sentimentos do tipo, por que isso aconteceu comigo? Eu fiz tudo certinho e agora está tudo dando errado. Paulo e Silas não cantavam para serem libertos. Eles cantavam porque eram libertos.
Percebe a diferença? E às vezes a gente confunde o resultado com o processo. Às vezes a gente acha, por exemplo, que a gente tem que obedecer a Deus para ser salvo, não é isso? Que a gente tem que obedecer para aí a gente mostrar para Deus que a gente merece a salvação. Na verdade, a gente não obedece para ser salvo. A gente obedece porque é salvo. A obediência não é o que causa a salvação. É a salvação que gera obediência na gente. A mesma coisa com Paulo e Silas. Eles não estavam cantando para ser salvos, para serem libertos. Mas porque eles eram completamente, absolutamente libertos, eles podiam cantar. Então, cantar não era um objetivo, cantar era uma resposta. E muitas vezes a gente acostuma com alguns conceitos que a gente aprende no mundo e a gente acaba vivendo por eles. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa para que Deus nos abençoe. E a gente tenta convencer a Deus de fazer alguma coisa por nós. Quando na verdade Deus já fez. E eu sempre digo aqui que adoração, louvor é uma resposta àquilo que Deus já fez. Paulo e Silas ali, eles não estavam olhando para as suas circunstâncias, eles estavam olhando para o seu Deus. E isso é o que é a grande bênção da adoração. A adoração não é uma fórmula mágica de alguma coisa que a gente canta, que a gente sabe que vai cantar e que Deus vai fazer alguma coisa. Assim como você ofertar para Deus, não é uma fórmula mágica que vai garantir que você seja abençoado. Mas, quando a gente coloca os nossos olhos no Senhor, quando a gente olha para Deus e enxerga quem Ele de fato é, olha para as suas promessas, olha para aquilo que Ele já fez na nossa vida, e se lembra do seu poder, da sua graça, da sua fidelidade, isso nos ajuda a enxergar o momento em que nós estamos vivendo de uma maneira diferente. Paulo e Silas ali não estavam olhando para as suas machucaduras, nem para as suas dores, nem para a situação onde eles estavam. Eles estavam olhando para o Senhor. Eles estavam olhando para o Deus que era capaz de tirá-los dali e de levá-los a cumprir o propósito que o Senhor tinha para a vida deles. Quando a gente encontra alguém que não tem medo da morte, essa pessoa é imparável. Não tem nada que possa impedir essa pessoa de agir. E Paulo e Silas eram pessoas assim. Eles não tinham medo da morte. Eles não tinham medo de ser açoitados. Eles não tinham medo do sofrimento. Porque eles sabiam que, mesmo quando eles estavam presos ali, eles estavam cumprindo o propósito de Deus. E que o Senhor estava ali com eles. Tanto é que o próprio Deus se manifestou ali em forma de um terremoto. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para a gente hoje é que nós precisamos encarar a adoração como um processo pelo qual eu tiro os olhos dos meus problemas, das minhas dificuldades, das minhas limitações e coloco os olhos no Senhor. Eu preciso aprender a olhar para Deus como aquele que é maior do que os meus problemas. Eu preciso aprender a olhar para o Senhor como aquele que tem mais recursos do que eu posso imaginar, do que eu tenho. Quando Davi foi lutar com Golias, ele não ficou olhando para o tamanho do gigante. Ele não ficou olhando para o tamanho da encrenca que ele tinha que enfrentar. Ele olhava e declarava o nome do Senhor. Ele falou assim: eu vou a ti em nome do Senhor. Eu vou a ti, vou lutar com esse gigante por causa do poder do meu Deus. Eu conheço Deus a quem eu sirvo. Então, por que Paulo cantava? Por que eles cantavam? Porque eles eram libertos. Porque eles olhavam para o Senhor e entendiam que a obediência à palavra era aquilo que levava eles a serem de fato livres. Olhavam para o Senhor pelas suas promessas e se lembravam daquilo que o Senhor tinha feito nas suas vidas. Por que eles cantavam? Porque eles se lembravam das promessas do Senhor. Lamentações 3:22 diz assim, de 22 a 24 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O texto de Jeremias também diz que vou trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu vou focar os meus pensamentos naquilo que pode
pode me trazer esperança, aquilo que vai me trazer ânimo, aquilo que vai me trazer alegria, esperança, a certeza de que Deus vai agir na minha vida. Então, numa situação como a de Paulo, ele não ficava olhando para as cadeias, ele ficava olhando para o Senhor. É interessante porque na carta de Paulo aos Filipenses, ele ensina justamente uma lição que ele aprendeu lá na prisão de Filipos. Ele diz assim, em Filipenses capítulo 4, de 6 a 9, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, e pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E aí ele termina dizendo assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que aprendestes de mim e recebestes de mim e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo, muito tempo depois, escreve para os filipenses dizendo assim: olha, eu sei o que é andar ansioso, eu sei o que é você estar num lugar terrível, mas levem essas questões que vocês estão passando para o Senhor. E quando os filipenses receberam essa carta, eles sabiam do que Paulo estava falando, porque sabiam que ele havia sido preso ali. E como ele respondeu aquilo pelo qual ele passou. Sabe, gente, a gente precisa criar na nossa vida um tesouro, um arsenal, um lugar onde a gente vai buscar ferramentas e armamentos que nos ajudem a passar por essas situações. A gente precisa estar preparado e criar um lugar onde a gente guarde as verdades a respeito de Deus e das suas promessas que vão nos ajudar a passar por momentos como esses, passar por esses momentos com esperança, com alegria, e cantando e louvando ao Senhor. Como eu falei, quando eles estavam cantando ao Senhor e orando ao Senhor, eles tiraram os olhos das suas limitações, das suas dores e dos seus problemas e começaram a olhar para o Senhor. E foi isso que fez com que eles pudessem suportar aquele momento. Não é que eles simplesmente fingiram que não estavam com problema, ou não estavam com dor, ou alguma coisa desse tipo. Não, eles sabiam pelo que eles estavam passando, mas sabiam também que o próprio Deus seria capaz de livrá-los. A gente, então, como eu falei, precisa criar um arsenal, um tesouro, um lugar onde a gente guarda essas promessas, onde a gente pode olhar para trás e se lembrar daquilo que o Senhor fez. Existe um momento no Velho Testamento que é alguma coisa semelhante ao que Paulo e Silas passaram. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, conta a história do rei Josafá, quando ele estava cercado por três povos diferentes, 3 exércitos diferentes, que queriam atacar o seu povo. E ele sabia que ele não daria conta dessa guerra sozinho. Então ele vai, conclama um jejum de todo o povo de Israel. Eles começam a orar e buscar Deus, até que um profeta se levanta dizendo o seguinte: olha, essa luta vocês não vão ter que guerrear, porque o Senhor é que foi afrontado e Ele vai lutar essa luta por vocês. E na oração que eles fazem, naquele momento, ele fala de 3 momentos que ele se lembra do Senhor. Então isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versos 5 a 9, eu quero ler para você. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio do povo. Versículo 6. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, hoje, agora, o Senhor não é o Deus dos céus? Não é o Senhor que domina sobre todos os reinos e povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ele fala assim: o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é que domina sobre todas as coisas. Mas ele vai mais longe, ele fala assim, no versículo 7, porventura, ó nosso Deus, não foi o Senhor que lançou os moradores dessa terra diante do teu povo Israel, e que deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Então ele olha para trás e fala assim: o Senhor é quem lançou esses povos que estavam aqui, dessa região, e deu esse povo, deu essa terra para o teu povo.
Josafá então olha para o passado e olha para aquilo que Deus fez. Mas também ele fala o seguinte: se algum dia nós fizer algum mal nos sobrevier, algum castigo ou fome, nós nos apresentaremos diante da tua casa e nós clamaremos o teu nome, e o Senhor nos ouvirá e nos livrará. Então ele olha para o passado, ele olha para o presente, mas também olha para as promessas do Senhor no futuro. Aquele povo foi levantado, e quando eles foram para aquela guerra, eles não foram com o exército na frente, eles foram com os levitas na frente, cantando e falando da bondade do Senhor. E de fato, o Senhor desbaratou todos aqueles exércitos e deu vitória para eles. Eles não tiveram que lutar. Mas por quê? Porque eles se lembraram daquilo que o Senhor era, daquilo que o Senhor fizera e daquilo que o Senhor iria fazer, das promessas do Senhor. Então nós precisamos construir um arsenal de verdades a respeito de quem é o Senhor. Um arsenal de memórias daquilo que o Senhor já fez e nos valermos das promessas que o Senhor tem para nós, para que a gente possa passar por momentos como esse. Isso é a coisa mais importante. Se você não souber o Deus a quem você serve, não souber aquilo que Ele já fez e não souber as promessas que você tem para a sua vida, a gente não vai conseguir passar por momentos de dificuldade como aquele que Paulo e Silas passaram. Nesse momento, no meio da noite, eles começaram a cantar e a orar ao Senhor. Agora, o que será que eles estavam cantando? Faz ideia de quais eram as músicas? Aliás, talvez fosse bom, né, a gente saber quais músicas, qual era o hit do momento, qual eram as 10 mais daquela época, para a gente cantar hoje também, não é? E o texto nos dá uma dica. No versículo 25, né, de Atos 16, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. O interessante é que a palavra cantaram louvores é uma palavra específica, que só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Uma é aqui e a outra é no momento em que Jesus está servindo a ceia com seus discípulos. Lá em Marcos capítulo 16, capítulo 14, verso 26, e em Mateus 26, 30, que é o texto paralelo, diz assim: tendo eles cantado um hino depois de participarem da ceia, saíram para o Monte das Oliveiras. E aqui a palavra cantado um hino, é a mesma palavra que aparece em Atos. E eu fui olhar no dicionário, essa palavra tem a ver com cantar um hino, mas hinos específicos. Eram hinos que eles chamavam de hinos pascais. Era um conjunto de salmos que eram cantados perto da época da Páscoa. São os salmos 113 a 118 e os 136. É um conjunto de salmos. Então, quando o Lucas, que está escrevendo o livro de Atos, fala que eles cantaram um hino, eles estavam cantando acerca desses salmos. Provavelmente esses salmos que eles haviam aprendido durante a sua infância. E aí eu fui procurar e fui ler esses salmos, o 113 ao 118 e o 136, e selecionei alguns versículos que mostram qual era o teor daquilo que eles estavam cantando. Vocês querem ver o que eles estavam cantando? Salmo 113, versos 2 a 6, diz assim: bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? No Salmo 113, o salmista está falando da grandeza de Deus, da sua incomparabilidade. Não tem ninguém que se compare ao Senhor, do seu poder, da sua grandeza. Ele é um Deus que está acima de não tem ninguém que se compare a Ele. Ele está acima dos céus, né? Ele está num trono nas alturas. Aí no Salmo 114, verso 7, diz assim: estremece, ó terra, na presença do Senhor e na presença do Deus de Jacó. Como é que eles foram libertos? Por causa de um terremoto. Eles estavam clamando e chamando à existência uma faceta do Senhor. Estremece, ó terra, que haja um terremoto aqui no nosso meio por causa da presença do Senhor, o Deus de Jacó. Salmo 115, de 9 a 13, diz assim: Israel, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo.
Verso 11: confiam no Senhor os que o temem. O Senhor é Ele, o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Nesse salmo, eles estão cantando a respeito da confiança que eles têm no Senhor. Então eles falam da grandeza de Deus, falam da confiança que eles têm. E no Salmo 116, de 1 a 5, diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o Senhor, o seu nome. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Nesse salmo, então, a gente vê a certeza que eles tinham que Deus os ouvia. Percebe qual que era o playlist que eles estavam cantando? Eles estavam falando da grandeza de Deus, estavam falando da confiança que eles tinham em Deus, falando da certeza que Deus ouve. E no Salmo 116, diz assim: deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Eles falavam do livramento que Deus traria sobre eles. E por último, no Salmo 117, diz assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Aqui, ele faz um convite para os gentios a também experimentarem da misericórdia do Senhor. Percebe como todas essas questões que eles estavam orando e cantando têm a ver com o momento que eles estavam vivendo? O texto de Atos diz que os outros presos ouviam o que eles estavam cantando e orando. E é exatamente o Salmo 117 fala. Ele está convidando os gentios a participarem e receberem a misericórdia do Senhor também. Por último, o último salmo que eu quero destacar é o 118, versos 3 a 6, que diz assim: diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, no momento que eles estavam vivendo, em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que pode me fazer o homem? Então aqui a gente vê a misericórdia e a resposta e o livramento de Deus para aqueles que estavam clamando a Ele. Gente, o segredo aqui, o que eles estavam cantando a respeito de características e promessas de Deus. Eles estavam se lembrando daquilo que Deus tinha feito para o seu povo. Eles estavam se apropriando das promessas de Deus para o seu povo. Eles estavam falando: Senhor, livra a minha alma. O Senhor é aquele que me livra. Eu sei que Ele vai me livrar. Eles sabiam exatamente o que eles precisavam cantar. Não porque Deus ia ouvir e falar assim: eles estão cantando direitinho, então eu vou lá livrá-los. Mas porque isso fortaleceu a fé daqueles homens. Porque aquilo tirou o medo deles. Porque aquilo tirou a sensação de injustiça. Tirou deles todo o sentimento de abandono e de tristeza. Porque eles sabiam que o Senhor estava ali e queria se manifestar. Que Deus iria chacoalhar aquele lugar para que pudesse livrá-los. Porque o propósito do Senhor na vida deles era muito maior. Eles foram ali, estavam presos fisicamente, para libertar aqueles que estavam cativos espiritualmente. Porque eles já estavam libertos espiritualmente. Tanto é que, quando a gente lê a continuação desse texto, no momento em que as cadeias se quebraram e as portas se abriram, ninguém foi embora. Porque Paulo já estava livre, ele não precisava fugir dali. Porque ele sabia que se ele saísse, se ele fugisse dali, o carcereiro seria morto. Porque aquele seria o destino natural do carcereiro. Ele era responsável pelas vidas que ele estava guardando. Se alguém fugisse, iam cobrar da vida dele. Então, Paulo e Silas abriram a mão da sua liberdade para que aquele homem pudesse experimentar a liberdade eterna que ele haveria de receber logo em seguida. Assim como Jesus, veja que tremendo, Jesus abriu mão da sua liberdade
para que nós pudéssemos ser livres. Paulo abriu mão da sua liberdade para que aquele carcereiro não fosse morto e, mais, pudesse ter um encontro verdadeiro com Jesus. Talvez as circunstâncias pelas quais a gente passe não tenham a ver só com a gente. Não tenham a ver só com o fato de Deus querer fazer algo na nossa vida. Nos lapidar, nos treinar, nos ensinar, nos fazer crescer, nos fazer amadurecer, nos fazer depender mais dele. Mas talvez tenha a ver com a possibilidade de usar o nosso testemunho, a maneira como a gente responde às circunstâncias, para impactar com o Evangelho a vida de alguém que não seria impactado de outra maneira. Aquele carcereiro só pôde ser impactado pelo Evangelho porque viu em Paulo e Silas alguém que não pagou com a mesma moeda. Paulo e Silas podiam ter feito assim: agora eu estou livre, eu vou embora. Ele que se dane, quem mandou me maltratar desse jeito? Eles podiam ter feito isso. Mas por causa do amor de Jesus que estava na vida dele, ele pôde mostrar esse amor para aquele carcereiro. Tanto que aquele carcereiro chega para eles e fala assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu quero essa vida que vocês têm. Eu quero essa liberdade que vocês têm. Então as nossas circunstâncias talvez não tenham a ver só com a gente. Você pode dizer assim: por que eu estou passando por tal coisa? Afinal de contas eu fiz tudo certinho, estou obedecendo, estou fazendo a vontade de Deus. Por que eu estou passando por essa situação? Talvez essa situação não tenha a ver com você. Mas Deus pode usar essa situação para abençoar alguém que só poderia ser abençoado através da sua vida naquele momento e por causa da maneira como você está respondendo àquela circunstância. Mas você pode dizer assim: mas eu vou ter que sofrer para que o outro seja abençoado? Mas veja, não foi exatamente isso que aconteceu com você? Alguém sofreu para que você fosse abençoado. Se nós queremos ser parecidos com Jesus, nós precisamos entender que talvez Deus nos levante para uma situação de sofrimento, onde alguém vai ser abençoado através da sua vida. Sabendo que a nossa passagem aqui na Terra, nosso tempo de sofrimento, de dor aqui, tem prazo de validade, gente. Em algum momento o Senhor vai vir e vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele vai sarar e vai cuidar de todas as feridas da nossa vida. Vai trazer para nós a plenitude que nós estamos aguardando. O Senhor quer nos ensinar a encarar as situações pelas quais passamos, olhando para o Senhor. Muitas vezes a gente não tem controle sobre as situações que nos cercam, pelas coisas pelas quais nós vamos passar. A gente não tem controle sobre essas coisas, não tem como mudar. Mas eu posso controlar a maneira como eu respondo a cada uma delas. Eu posso ter uma atitude de fé, de olhar para o Senhor, de me alegrar no Senhor e de ser transformado pelo poder do Senhor, por quem o Senhor é. Paulo e Silas se valeram da palavra de Deus, dos salmos. Eles começaram a cantar aquilo que eles já conheciam desde a sua infância, porque eles cresceram como judeus. Eles sabiam do que eles estavam falando. A palavra do Senhor trouxe conforto, esperança e renovo para eles. A adoração tem esse papel de tirar de nós o foco das nossas dificuldades, nossos problemas, e colocar o foco em quem o Senhor é. E quando a gente olha para o Senhor e vê o seu poder, vê a sua graça, vê o seu amor, vê a sua fidelidade para conosco, a gente vai temer o quê? A gente vai ter medo do quê? O que nos falta? O Senhor tem tudo aquilo que nós precisamos. E quando nós olhamos para Ele e nos alegramos com quem Ele é, com as suas promessas, com aquilo que Ele já fez, nós somos transformados, renovados. E a manifestação poderosa de Deus acontece na nossa vida, trazendo libertação das áreas da nossa vida que precisam ser libertas ainda. Muito provavelmente, nenhum de nós aqui vai passar por qualquer situação semelhante a essa. De estar preso numa cadeia, de ser açoitado. Mas, figuradamente, muitos de nós passamos por isso, não é verdade? Situações da vida da gente que nos açoitam, que tiram sangue da gente, que nos entristecem, que nos abatem, que nos envergonham, que nos causam injustiça para com a gente. Somos colocados em lugares onde nós estamos completamente paralisados,
não podemos fazer nada, não temos como agir. Mas nesses momentos, o Senhor nos chama a olhar para Ele e declarar a palavra do Senhor, a sua justiça, o seu amor, a sua fidelidade, as suas promessas para nós. Falar do caráter de Deus. O Senhor não muda. O seu caráter é imutável. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Sabe, quando um político faz uma promessa, a gente já está escolado, a gente não acredita mais, né? Mesmo que seja, ou que se considere a alma mais honesta do mundo, não é? Mesmo que fosse, que a gente sabe que não é, existem coisas que impedem um governante de cumprir a sua promessa. E por causa disso a gente não acredita mais. Mas quando a gente olha para o Senhor e sabe que Ele é o Todo-Poderoso, que é incapaz de dizer alguma coisa, Deus, é impossível que Deus minta. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E não tem nada que o impeça de fazer isso. Não tem nada que impossibilite Deus de cumprir as suas promessas para nós. Então Ele é um Deus que não mente, que é todo-poderoso, e a cereja do bolo, Ele nos ama. Ele quer o melhor para a nossa vida. Então, não existe cadeia, não existe açoite que possa nos impedir de falar das maravilhas do Senhor. E quando nós ousamos levantar a nossa voz para falar bem do Senhor, assim como Ele fez com Paulo e Silas, Ele se manifesta na nossa vida com um terremoto, chacoalhando todas as coisas, abalando todas as estruturas que nos prendem, que nos impedem de viver uma vida plena. O Senhor tem liberdade para nós. E Ele faz isso através do seu poder maravilhoso, que abala, que quebra todas as cadeias, que abala as estruturas da nossa vida. Ele é o Deus imutável, o Deus que não muda, o Deus que não volta atrás nas suas promessas, mas que é poderoso para cumprir cada uma das suas promessas para nós. Não importa o lugar onde nós estivermos, da nossa boca deve sair sempre palavras que falem a respeito do poder do nosso Deus. Não importa o quanto a gente esteja sofrendo, ou o quanto esteja doendo, a gente deve se lembrar que Deus é poderoso para transformar as circunstâncias da nossa vida. E isso vai mudar a nossa vida, o nosso coração de dentro para fora. Não pelo que eu estou vendo, mas pelo que eu creio que o Senhor é e que Ele é poderoso para fazer.